nosso amado e soberano Pai, lugar melhor para nós estar nessa tarde é na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, conscientizar cada um dos Teus filhos que aqui é o lugar onde o Senhor espera que possamos nos encontrar para louvar o Teu nome, Senhor, e ouvir a Tua palavra e receber, ó Deus, a orientação do Senhor para prosseguir nessa jornada, Pai. Porque, como diz a Tua palavra, não é aqui o nosso descanso, Pai, mas o nosso descanso está do outro lado. Venha, ó Deus, fortalecer, ó Deus, os joelhos cansados, espiritualmente como também naturalmente, ó Pai. Dá a Tua saúde aos Teus filhos, ó Pai, porque quando o Senhor morreu ali na cruz, o Senhor nos deu o direito da vida eterna, como também da saúde do nosso corpo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a bênção espiritual e a bênção do corpo para cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba nossos louvores e abençoa a palavra que estará sendo ministrada nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com cada um. E é bom ver cada um de vocês aqui, nesse lugar, né? Porque que seria de nós se nós não tivéssemos um lugar para congregar, né? Seria muitas vezes mais difícil. E eu quero convidar vocês para ler as Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Uma escritura um tanto extensa, mas nós vamos ler ela de pé. Aqueles que podem, mas aqueles que já estão mais velhos, não tem problema você ficar sentado. Deus não é um Deus ditador. Se você estiver cansado, com dor, pode sentar, não tem problema nenhum. Então vamos ler 2 Crônicas 18, mesmo tema que eu falei ali em Ronda Alta. Certamente Deus irá recompensar a vinda de cada um aqui. Quem sabe você chegou aqui às vezes meio se arrastando, né? Mas aqui veio. E Deus é o que tem a força para cada um de nós. Tinha, pois, preste atenção em cada trecho da Bíblia, porque é muito profundo. Olha aqui o que a Bíblia diz. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Quer dizer, começou a fazer amizade, né? E a cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. Quer dizer, Josafá foi com a grande comitiva, né? E o persuadiu, agora aqui persuadir quer dizer convenceu, né? E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Eu penso que aqui nesse momento Josafá disse, no que fui me meter? Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, que é Acabe, né, ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe aos profetas, né, iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor,
Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as vestiduras, e estávamos assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirá os sírios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe disse, lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra com a um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: sobe e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Em outras palavras, é isso que você quer ouvir? Então sobe. Ele disse o rei: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais Micaías, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira, outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmeras em câmera para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E disse: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, e sustentai com pão de angústia, com água de amargura, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Querido Deus, que a bênção do Senhor seja de grande ajuda para cada um de nós aqui, e que haja, ó Deus, conversões, que haja reconciliação, que haja, ó Deus, posicionamento em cada um dos teus filhos, e que seja uma palavra, ó Deus, que venha ficar, ó Deus, para a ajuda dos teus caminhantes, pois é em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Então, o título da nossa mensagem são 3 palavras: unção, influência e inspiração. Eu tinha um lenço aqui, não sei onde coloquei. Unção, influência e inspiração. Essa escritura é bem conhecida de todos nós, eu creio que vocês conhecem a história de Israel, mas para fazer uma pequena base, e o porquê que... Obrigado, irmão. E o porquê que o reino de Israel dividiu-se em 2 reis. Eu creio que alguns sabem, talvez alguns sabem, não lembram, e talvez alguns não sabem, mas eu já vou aproveitar aí e fazer essa base. Vamos começar fazendo uma base bem rapidinho para todos que entendam. Inicialmente nós sabemos que Deus é quem reinava sobre Israel, Ele mesmo, através dos seus profetas, através dos juízes. Quando levantava um problema ali entre eles, Deus levantava alguém, Jefté, e assim, Samuel, e me foge mesmo o próprio, me fugiu o nome agora, um outro aqui, aquele que matou 600 filisteus com uma aguilhada, foi, se alguém lembrar me diz. Não. Também não foi Gideão. Então Deus levantava Gideão, Sansão e tantos outros juízes que Deus ungia eles. O próprio Gideão, né? Deus apareceu para ele quando ele estava malhando trigo, né, para livrar dos midianitas, e disse: varão valoroso, Deus é contigo. E olha o que Deus disse: vai nessa tua força. E ele se julgava sem força nenhuma, né? Mas ele sabia, se Deus está conosco, então, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão os seus milagres? Ele era um homem que confiava nos milagres de Deus. E aí vocês lembram que Deus mandou ele ir, e ele ajuntou o povo, e foi ficando, e foi Deus tirando a maioria, até que ficou 300 homens. E com esses 300 ele livrou Israel das mãos dos midianitas. Então essa era a forma. Sangar, agora lembrei, Sangar foi quem derrotou 600 filisteus com aguilhada. A aguilhada é como uma madeira com a ponta aguda que se usava para conduzir o gado, né? Foi Sangar. Então Deus usava esses homens para livrar o seu povo, porque sempre Deus, Ele tem desejado, e é o plano dele, Ele reinar, não o homem. O homem simplesmente é uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas chegou um tempo no período de Samuel que o povo disse: Samuel, tu já estás velho, e os teus filhos não andam no teu caminho. Veja, tinha uma razão, mas devia saber que Deus sempre tem uma solução da maneira dele. E os teus filhos não andam no teu caminho. Constitui um rei para nós, como as demais nações têm. Por isso nós não agimos como as demais nações, como as demais religiões, não é? Nós agimos conforme a palavra de Deus. Talvez seja um pouco longo hoje, que eu quero dar como uma escola antes de entrar na minha mensagem, porque não entrei ainda. Então a Bíblia diz que Samuel ficou triste. Imagina, ele que conhecia o plano, a vontade de Deus, ele ficou aborrecido e foi orar a Deus. Deus disse: Samuel, não fica triste, porque eles não te rejeitaram só a você, eles rejeitaram eu, para que não seja rei sobre eles. Eles querem rei, então dá um rei para eles. E aí foi quando foi escolhido Saul. E Saul, nós sabemos, não foi próspero, não é? Logo desobedeceu, logo já fez o que não devia fazer. E aí então Deus disse para Samuel: eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração, para que reine sobre Israel. E o reino de Davi, nós sabemos, é um reino eterno.
Cristo ele veio da linhagem de Jessé, né? Da linhagem de Davi, ele será o nosso rei eterno. Então Deus diz: eu escolhi um homem segundo o meu coração, para que reine sobre o meu povo. Foi Davi. Davi, nós sabemos, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel foi ao encontro dele, mandou buscá-lo. E aí entra uma coisa que a Bíblia diz, lembrando que a Bíblia diz: não removam os limites antigos deixados por vossos pais. Quer dizer, biblicamente falando. Quer dizer, não mova os limites antigos deixados pelos apóstolos, deixado pelo profeta, deixado pelos servos de Deus. Mantenha na linhagem, porque foi Deus que colocou. Deus não se moderniza, o homem se moderniza. E aí, quando Davi estava próximo para passar o reinado para Salomão, ele deu aquele conselho antes de morrer, vocês lembram? E tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai. Que coisa gostosa, né? Um pai e uma mãe, nas horas finais, poder dizer para os filhos: conheça o Deus do teu pai, conheça o Deus da tua mãe, siga nesse caminho, que esse caminho tem vida eterna. E Davi sabia que se Salomão seguisse de acordo com o Deus dele, ele seria bem sucedido. Mas nós sabemos que Salomão iniciou bem, mas não é só iniciar bem, tem que ir até o final bem, né? Nossos 18, nossos 15, nossos 13, depois nossos 20, nossos 30, nossos 40, nossos 50, nossos 60, nossos 70 anos, temos que ir até o final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para que possamos perseverar até o fim, precisamos ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. E como sabemos, não vamos se deter aqui, Salomão começou bem, mas quando chegando na velhice, se tornou mulherengo, né? E cada mulher que ele casava lá, ele fazia um altarzinho para ela. Quer dizer, eu não sou do Deus Baal, mas você gosta, meu amor? Eu vou fazer um templo para você. Vou fazer um outro templo para Astarote, né? E assim vai, né? E a Bíblia diz: suas mulheres o enredaram. Aí Deus chega para ele, a Bíblia diz, né? Suas mulheres o enredaram. E aí Deus disse que não iria tirar todo o reinado dele, quer dizer, não vou tirar tudo de você, Salomão, por amor de Davi, teu pai. Quer dizer, se fosse por você, eu tiraria tudo. Aí foi quando houve essa divisão. 10 tribos, me foge o nome agora, ficou com o rei de Judá, e 2 tribos com o filho de Salomão. Então, desde então, nós vemos essas duas linhagens seguindo, né? E aí, nesse período, nós estamos vendo Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Acabe, um verdadeiro comprometido, um verdadeiro morno, nem sei se assim dá para dizer, um verdadeiro apóstata, um verdadeiro, como diz Maria vai com as outras, que ele ia pela influência, ele não tinha espinhaço, ele não tinha posicionamento, para ele como viesse estava bom, desde que a coisa ficasse boa para ele, estava bem. E Josafá, pela graça de Deus, ele era um cristão verdadeiro, um verdadeiro rei. Vocês podem até estudar sobre Josafá, eu creio que é em Crônicas 20, 2 Crônicas 20, se não me falha a memória, quando 3 reinos se levantaram contra ele, os filhos de Amon, os da montanha de Seir, e me foge o nome do outro reino que se levantaram contra ele. 3. E quando a notícia chegou para Josafá,
disseram: ó, já estão para cá do rio, já estão vindo, esses 3 reis, e vêm contra você. Mas aí está, irmãos, quer dizer, o benefício do verdadeiro cristão. O problema, a luta vem, mas ele tem para onde correr. O ímpio corre para a corda, muitas vezes. O ímpio corre para a cachaça. O ímpio corre para a prostituição. O ímpio corre para tanta coisa, para tentar, quer dizer, amenizar o problema. Mas o cristão corre para os pés de Cristo. E Josafá, como ele era um rei cristão, ele sabia que ele tinha crédito lá em cima. Ele disse: Senhor, olha esse povo aí que o Senhor não deixou nossos pais destruir, porque eles eram parentes, os amonitas eram parentes de Israel. Da montanha de Seir também eram parentes, porque eu creio que eles vêm da linhagem de Esaú. Veja essa gente que o Senhor não deixou nós destruir, mas nós nos desviamos deles quando viemos do Egito. Agora eles nos dão o pago, disse Josafá, eles vêm contra nós. E olha o que disse Josafá em 2 Crônicas 20. E em nós não há força contra essa nossa gente, contra essa grande multidão. Quer dizer, eles estão vindo, Senhor, já estão vindo próximo, em outras palavras, podemos ver já a poeira do chão levantando com essa grande multidão. Eles vêm em 3 reinos para nos destruir. Não há força, não há nem como começar. O que seria do reinado de Josafá? Desbaratado, eles tomariam tudo. Mas aí está, irmãos, que isso possa calar no coração de todos aqui. Se você ainda não tem crédito lá em cima, Ele tem crédito para te dar, porque Ele já nos deu Ele no Calvário. Somente chama Jesus para vir entrar em teu coração, e Ele vai mudar. Em nós não há força perante essa grande multidão, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não estamos desamparados. Aí a Bíblia diz que o profeta chegou e disse: nessa peleja vocês não vão ter que lutar. Parai e vede o grande livramento do Senhor. E Josafá disse: confiai nos seus profetas e sereis prosperados. E a Bíblia diz que Josafá aconselhou-se com o povo, porque um verdadeiro cristão, ele tem ao seu lado outros cristãos para lhe apoiar. Um pai de família, ele tem ao seu lado seus filhos bem ensinados. Um pastor, ele tem ao seu lado o seu povo bem ensinado para lhe estar junto, porque a Bíblia diz que Josafá aconselhou-se com o povo. O que vamos fazer? Se essa luta não é nossa, se Deus vai lutar por nós, vamos fazer o seguinte: se nós não temos que lutar, vamos louvar a majestade do Senhor. E ele juntou o povo e organizou eles vamos dizer assim, em fila para o combate, mas em vez de colocar os armados na frente, ele colocou os cantores, os levitas na frente. Vamos dizer que ia tocando, vamos dizer, se fosse hoje o teclado, ia tocando o violão e louvando a Deus. Que tipo? Aqueles mais incrédulos, e agora Josafá enlouqueceu de vez. Olha o jeito que ele vai para a guerra com os cantores na frente. Ele pensa que vai convencer o inimigo cantando. Mas aí você vê a qualidade de um cristão, sobre qual influência ele estava, sobre qual unção ele estava, sobre qual inspiração ele estava, sobre a inspiração do Deus vivo, sobre a unção do Deus vivo. E eles saíram de manhã marchando para a batalha, mas na frente iam os cantores louvando a majestade de Deus. E a Bíblia dizia: ao tempo que eles louvavam, Deus pôs emboscada entre os inimigos e se desentenderam e se arrebentaram tudo. Eles só foram juntar os destroços que sobrou. Vocês vejam, irmãos, por isso é loucura. O irmão Brana sempre diz que esse mundo está fora de si. É loucura andar sem Deus.
É loucura. Mas veja, irmãos, nós somos cristãos, mas somos humanos. Por isso Deus nos aconselha, por isso Deus deixou os ensinamentos bíblicos, os relatos bíblicos para nos orientar. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande nuvem de testemunha, diz o apóstolo? Josafá estava abençoado, era um cristão verdadeiro, mas teve essa fraqueza de se aparentar com Acabe. Nós somos irmãos, vamos fortalecer a coisa. Sim, bem verdade, eles eram irmão mesmo. Filho de Abraão, mas Acabe era um apóstata. Acabe era um ímpio. Acabe estava sobre uma maldição. E Josafá, pela graça de Deus, estava sobre a bênção de Deus. E como falei em outras oportunidades, Josafá era um verdadeiro cristão, mas ele também tinha um probleminha de ser meio precipitado. E quando chegou ali no reinado de Acabe, trouxe a comitiva junto, e Acabe pensou: é hoje que eu vou arrumar um reforço para a batalha. Aí tem um cristão, ele tem bons soldados, e é certo que Elias andou dizendo que aonde os cães tinham lambido o sangue de Nabote ia lamber o meu, mas ainda não lamberam, né? Quer dizer, quem sabe a gente escapa dessa. Quando a pessoa está sobre uma maldição, que ela buscou essa maldição, como vai prosperar? Como vai prosperar? Como Acabe ia prosperar se ele já tinha passado a linha da misericórdia? E Deus tinha decretado. E nós, irmãos, nós viemos a esse mundo também com muitas maldições, herdada por nossos pais lá no passado. Mas nós não somos bagagem do diabo, não. O sangue do Senhor Jesus Cristo quebra toda a maldição, seja de ser mulherengo, seja de ser mentiroso, seja de ser canceroso, AVC, seja lá o que for, isso tudo é diabo. Isso tudo é diabo. Se A, B, C quer seguir com a maldição, que siga, mas nós seguimos a bênção de Deus, a bênção de Abraão. Aonde Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É essa bênção que nós devemos seguir. Mas nós sabemos que Acabe tinha passado já a linha da misericórdia, né? E já havia sido decretada a sentença. E há possibilidade de passar a linha de misericórdia em vida? Claro que há. Mas você nunca deve deixar o diabo mentir para você. Se há um clamor no teu coração por Deus, é porque ainda há Deus para você. Lembra de um assunto que nós conhecemos bem, de alguém que tinha passado a linha da misericórdia? Vocês lembram? Vamos recapitular junto. Foi aquela moça, filha do pastor, só que vivia mais pintada do que, não sei o que pinta bastante, cheia de empiriquitada, né? Pintado lá atrás, e mascando chiclete. E o pai dela tinha convidado o irmão Brana para vir pregar ali. E Deus, através do irmão Brana, deu uma oportunidade para ela. Quer dizer, hoje é o teu dia. Filha, vem aceitar a Deus, vem aceitar Jesus Cristo. Deus está te chamando. Coisa doída, irmãos, quando a gente sente que Deus está chamando a ABC e a pessoa não vem. É doído. Porque a gente percebe quando Deus está chamando às vezes alguém, e a gente também percebe quando aquela pessoa foi abençoada. Só compete ela manter a bênção, né? Coisa doída.
É quando Deus chama e a pessoa fica ali. Porque o diabo segura. Mas ela, apesar de não vir, ficou brava ainda com o profeta. Quer dizer, vem na igreja do meu pai me fazer passar vergonha. Eu sei quando eu devo ir. E vocês conhecem bem a história, né? Vamos repetir. Ela encontra o irmão Brando lá de fora e diz: sua coisa ignorante. Nunca mais faça isso comigo. Se um dia eu tiver que ir para o altar, eu vou escolher alguém que tenha melhor senso. O irmão Brando diz assim: eu simplesmente segui o evangelho. Simplesmente segui. Quer dizer, tudo bem então. Eu não lembro se é 1 ano ou 2 anos depois, o irmão Brando passa na mesma cidade e olhou lá, conheceu. Lá tinha uma moça lá, com a saia toda desajeitada, fumando cigarro, bebendo. E o irmão Brando olhou e pensou: essa é a filha do pastor lá. Passou por ela e ela conheceu o irmão Brando. E ela estava, lembra que estamos falando sobre inspiração e sobre unção? Ela estava sob uma unção demoníaca, completamente endemoniada. E ela disse, o irmão Brando diz assim na mensagem, usando gíria. E ela disse: e aí, pregador, dá um trago na minha garrafa aqui. Ou pega um cigarro aqui. O irmão Brando diz assim: não fala isso para um servo de Deus. E diz o irmão Brando assim: eu virei para chorar, porque o pai dela é um grande servo de Deus. Em outras palavras, não merecia aquilo. E ela caiu em si, porque a pessoa cai em si, ela sabe. E ela disse: sabe, pregador, lembra daquele dia lá que você me chamou? Sim, lembro. Deus estava tratando comigo, mas eu o entristeci pela última vez. O irmão Brando disse: sempre me lembrarei. Eu o entristeci pela última vez. Meu coração tem endurecido. Por isso nunca deixe o diabo dizer para você que Jesus não trata contigo, que Deus não fala mais contigo. Diga: diabo, e por que eu ainda desejo a Deus? Por que eu amo a Deus? Você é um mentiroso. Ela estava ciente, ela disse: meu coração endureceu. Falo do meu pai o tempo todo, quer dizer, eu procuro acabar com a imagem do meu pai. Posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno como a panqueca e rir disso. Só restava o inferno para ela. Deus, irmãos, Ele está sempre cutucando, Ele está sempre falando através da consciência, através da pregação, através disso, através daquilo, através da mãe, através do pai, através do irmão, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento, porque inferno é a pessoa fora de Deus. Mas nós sabemos que chega uma hora que Deus diz: não, com esse não falo mais. E após Deus não falar, aí você diz: ah, pastor, mas se arrepender. Mas como vai se arrepender se Deus não fala? Se Deus diz: não, com esse não dá mais, já chega, não vou mais falar. É o que aconteceu com ela. É o que aconteceu com Acabe. É o que aconteceu com Saul. Você lembra quando Saul foi atrás da feiticeira de Endor, da pitonisa? Veja que situação um homem, quando Deus não fala mais com ele chega. Ele vai atrás de porcarias, ele vai atrás de feitiçaria, ele persegue o verdadeiro. Veja o que Saul fez. Matou 80 sacerdotes de Deus. Não matou Davi porque Deus não deixou. Foi atrás da feiticeira, que é coisa do diabo.
E como era ainda o período do sacrifício, ela teve acesso a Samuel, chamou Samuel para Saul, não é? E Samuel chegou e já deu um xingão para começar, né? Disse: por que você me desinquietaste? Quer dizer, por que você está me incomodando? Por que você me tirou do paraíso para vir falar o que com você? O que você quer? Ah, Deus não fala mais comigo, nem por sonho, nem por profeta, não fala mais, Samuel. Foi o que eu te falei, que Deus tinha te rejeitado. Foi o que Deus falou para você através da minha boca, que Ele já tinha te rejeitado. Não adianta mais. E para encurtar o assunto, amanhã por essas horas você vai estar comigo. Ainda bem que nesse caso a perda foi do reino. A perda foi da família dele, que foram desbaratados, dizimados. Mas será que isso é pouco? Cair na peleja com o filho, os filhos serem mortos pelo exército contrário. O próprio general dele, acho que é Abner, se não me falha a memória, chegou a fazer as pazes com Davi. E Davi era um cristão, tudo bem, sim. Mas Joabe, que era o general de Davi, um ímpio, chegou como para conversar com Abner e cravou a espada. Por quê? Por causa que o rei foi rejeitado. O reino dele foi desbaratado, os filhos foram mortos. Sobrou, me foge o nome aqui agora, aquele que era coxo, né? Que sobrou, que Davi mandou procurar. Veja se acha alguém da linhagem de Jonatas, para que eu possa fazer bem. Eu era amigo de Jonatas. Sobrou o filho dele. E Davi disse: então traga ele para o reino. Então veja, irmãos, ali nós estamos falando reinado. Mas aqui nós estamos falando reinado espiritual, vida eterna. E Acabe se casou com Jezabel, uma ímpia, permitiu a idolatria entrar em Israel, permitiu o pecado entrar em Israel, e não só isso, a perseguição do verdadeiro cristão, dos profetas de Deus. A ponto que Obadias era um servo de Acabe que temia o Senhor. Ainda tinha alguém por ali que temia o Senhor, né? E quando ele encontra com Elias, Obadias disse: eu poupei 100 profetas do Senhor, eu escondi eles em 2 covas, 50 por cova, e alimentei com pão e água para não deixar Jezabel matar. Olhe como Deus tem os seus filhos lá, vamos dizer assim, no centro, vamos dizer assim, do reinado pagão. Lá tinha um servo de Deus para proteger os filhos de Deus. Porque eu temo ao Senhor, disse Obadias para Elias. Eu escondi 100 profetas de Deus. Mas Acabe se apostatou, era um covarde. E Deus ele vai deixando para ver até onde vai, mas chega uma hora que ele... Aí vocês sabem aonde que ele passou dos limites, né? Chegou lá para comprar a vinha de Nabote, né? Chegou para Nabote e disse: olha, Nabote, seguinte, tua vinha está perto do meu palácio. Eu compro de você e te dou uma maior ainda. Eu quero a tua vinha. Nabote: não, rei, não posso te vender. Ela é herdeira dos meus pais. Me desculpa, mas não posso te vender. Ele era o verdadeiro covarde. Ele volta para casa emburrado, não come, fica lá que nem um guri burrento, né? E lá vem o demônio da Jezabel, né? Como diz, mais pintada do que uma boneca, né? O que pinta bastante? Não sei. Mais pintada que o 7, né? Diz que o 7 pinta, né? Que os desenhinhos de criança que pinta bastante. Chegou lá: o que está acontecendo contigo, homem? Ah, Nabote não quis me vender a vinha. Diz que ganhou a herança do pai dela.
Mas você não é rei em Israel? Deixa comigo que eu resolvo isso ainda. Eu resolvo isso para ti. E pegou 2 filhos de Belial, 2 ímpios, nojentos, e disse: vai lá e testemunha contra Nabote. Acusa ele lá, para nós condenar ele de morte. Pensa você, Nabote quietinho em casa, mandaram chamar e já estava as testemunhas. Ah, Nabote fez isso, isso, isso. E ele foi apedrejado e morreu. Bem montado, né? As pessoas às vezes montam bem o quadro e pensam que Deus não está vendo. Ninguém viu, mas Deus vê. Apronta, ninguém viu, mas Deus vê. Espera. Deus é justiça. Deus é santo. Ele é o dono do povo, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das ovelhas, é Ele que manda. Aí Jezabel chegou: ô amorzinho, vai lá, pode possuir a vinha lá, porque Nabote já era. E ele desceu lá. Olha o calibre do homem. E ainda queria convidar Josafá para ir para a peleja, mas quer ir para a morte, vai sozinho. Tem pessoas que estão atoladas vamos dizer assim, no atoleiro do inferno e quer levar outros mais, vai sozinho para o inferno. Verdade? Sem vergonha? Como tem, sim. Ah, depois posso se salvar pelas obras, mas vai aonde? Vai. Eu, quando era jovem, eu acho que já contei para vocês, eu reconciliei com 19 anos. E um coleguinha lá que supostamente tinha reconciliado, porque nunca vi fruto de cristão, é um ímpio, chegou para mim e disse assim, me chamou para o lado da igreja e disse: vamos fazer o seguinte, vamos sair só nós 2. Que daí não tem pessoas para entregar, né? Porque dizem que ele era campeão de aprontar, e daí quando o pastor pegava, ele dava todo mundo. Ele já sabia, né? Quanto mais fácil de cair a casa, né? Sai com 2, 3, um se arrepende, vai lá falar com o pastor: quem estava contigo? Fulano, ciclano. Aí ele chegou: vamos sair só nós 2. Aí fica difícil. Daí eu digo: eu saí? Eu não, rapaz, capaz. Eu estou lutando para ir para o céu. Ah, eu queria só te testar. Queria testar coisa nenhuma. Está até hoje lá atolado nas coisas do mundo. Quer ir para o inferno? Vá sozinho. E Acabe pensou: vou puxar Josafá para o meu lado. Mas voltando aqui. Quando eu estava lá possuindo a vinha de Nabote, faceiro, né? Chegou Elias e disse: onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu também. Você não perde por esperar. Passou-se o tempo. Passou-se o tempo, Elias foi levado ao céu, Elias ungiu Eliseu em seu lugar, Elias pensou que estava sozinho, lembra? Senhor, mataram os teus profetas, a Jezabel acabou com tudo, não tem mais ninguém, fiquei só eu, ainda querem me matar, Senhor. Deus disse: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, que não beijaram Baal. Eu tenho um Eliseu em algum lugar, eu tenho um Micaías em algum lugar, Elias, você não está sozinho. Passou-se o tempo e Acabe, quem sabe, esqueceu da profecia. Eu vou lá tomar Ramote de Gileade. E chama Josafá, como disse, que foi precipitado. Eu não estou cuidando do relógio. Depois que eu concluir, nós vamos tomar ceia. Mas logo já vamos tomar ceia. Mas o cristão que ainda ouve a voz de Deus, ele só é enganado se ele quer.
Não importa se você esteja fraco, não importa se você esteja caído, há uma voz ali dentro que ainda diz. Não consegue ser enganado. Eu penso que quando Acabe disse, você vai comigo a peleja contra Ramote de Gileade, que é nossa, eu penso que desceu um frio na espinhaço de Josafá. Ele dizia, agora eu estou aqui aparentado com ele, como é que eu vou dizer que não vou? Nessa festa toda aqui, vou sim. Meus soldados são como os teus soldados. Já deu a palavra, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Ah, sim, você quer consultar o Senhor? É para já. Eu tenho 400 homens aqui, 450, né? Segunda Crônicas, 400 profetas, profeta, e eles são ungidos. Olha, a hora que você quiser, vamos começar agora, porque temos que ouvir os 400. E chegou um de cá, um de cá, um de lá, um de cá. Vamos a Ramote de Gileade. Sobe, ó rei, porque você vai prosperar. Ponto e vírgula. De cá. Pode subir, você vai prosperar. Mesma coisa. Quando chega o chefe dos profetas, Edequias, né? Enquanto os outros profetizavam, ele foi lá, pegou o martelo, pegou lá, sei lá o que lá, o fogo lá, e fez 2 chifres de ferro e colocou assim, disse assim, com isso você vai empurrar os círios. Pode subir. Porque eu estou com uma unção aqui que eu estou me arrepiando tudo aqui, ó. E eles não estavam ungidos? Claro que estava. Mas agora já era um demônio para fazer ele cair. Quando a pessoa rejeita a unção do Espírito Santo, ela corre o grande risco de receber uma unção do demônio, para cauterizar a consciência, para aprontar, para fazer a coisa errada. E pensa que é brincadeira? Mas o cristão, como disse, aquele que ainda ouve a voz de Deus, embora Josafá estava onde não deveria estar, porque a Bíblia diz que ele começou a aparentar-se, quer dizer, ter companhia com Acabe. Ele não devia estar lá, ele devia estar cuidando do seu rebanho que Deus deu para ele, mas ele ainda ouvia a voz de Deus. Quem sabe passou o dia inteiro para ouvir 400 profetas. Mas quando terminou, Josafá diz, alguma coisa que diz que alguma coisa está errada. Eu estou suando aqui. Não tem mais alguém que nós possa consultar a voz de Deus? Tem um aí, mas esse segue, em outras palavras, a linhagem daquele que já disse que que os cães iriam lamber o meu sangue, né? Da mesma linhagem, o mesmo tipinho. Mesmo grupinho lá de Elias, de Eliseu, Micaías aí, mas não dou nem um centavo para ele, porque é aquele radical lá. Ele nunca profetiza bem de mim, mas como poderia profetizar bem? Quando o irmão Brana, como ele tinha um dom sobrenatural, ele disse, se você com o teu dom tirar o demônio, uma doença de alguém que Deus colocar, você vai se ver com Deus. Agora, eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom de saber. Mas agora, se eu sei a vida preguiça, não pense que eu vou repreender aquele demônio, não. E se acontecer de falhar, depois eu retiro diante de Deus. Eu não quero tirar o que Deus colocou e depois Deus me cobrar. Já aconteceu comigo. Fazendo visita hospitalar ali, e aí eu soube de alguém que estava com tumor, alguém que se levantou contra a mensagem, de um jeito terrível, se apostatou e virou numa coisa. Irmã de uma irmã nossa. Pastor, tem a fulano lá embaixo, você poderia orar? Vou sim, claro que eu vou. Senhor, cumpra a tua vontade na vida dessa pessoa. Porque nós temos poder para repreender a enfermidade, né? Mas também, não vou ser radical, eu não vou orar. Vou orar sim, mas com temor, né? Agora não é que eu quero o mal. De jeito nenhum.
Mas como eu vou, se Deus está corrigindo, quem sabe, para salvar a alma dela? E aí tem outros casos, né, que acontecem. E aí, como ele disse, não gosto dele porque ele não fala bem de mim. Manda chamar. E lá veio ele. E aí veja você, quando ele chegou ali, ele já olhou para Acabe, quem sabe ele pensou, agora lembrei na profecia de Elias. É hoje. E ele deu uma olhada e disse, pode ir. Se quer ir, rei. Você veja que ele falou de forma sarcástica, porque o rei disse, até quantas vezes eu não te conjuro que fale senão o que Deus te disse? Porque ele disse, rei, você quer ir? Pode ir, vai para a guerra, que você vai prosperar. Daí o rei disse, quantas vezes te falei? Me fale o que Deus falou. Ah, você quer saber o que Deus falou? É? Então eu vou te falar. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Aquilo custou alguns dentes dele. E aí, em resumo, Josafá foi para a batalha como tinha prometido. E mesmo Acabe querendo usar da esperteza, disse para Josafá, eu vou vestido como um homem normal e eu vou entrar na batalha. E você vai com as vestes real. Quer dizer, você vai... E aí o inimigo vai vir contra quem? Contra o rei, né? E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, os sírios disseram, vocês não lutam contra grande nem contra pequeno, mas contra o rei. E é ele que nós queremos. E eles correm atrás, vocês podem ler depois. Eles correram atrás de Josafá e ele correu, e quando ele gritou, eles viram que não era Acabe. Deus protegeu a Josafá. Deus protegeu Josafá, mesmo que ele tinha falhado em se aparentar, mas ele temia Deus. Ele falhou, mas ele amava Deus. Ele era um cristão e Deus protegeu. E a Bíblia diz que um homem, em sua simplicidade, esticou a flecha e largou, sem rumo nenhum. E ela pegou entre as coraças. E ali ficou Acabe ali, ó, morrendo, ferido, mas mantendo uma posição, né? Quantos que estão feridos e mantendo uma posição, mas não importa, o sangue está correndo, a vida está indo, e o sangue foi, vamos dizer, empoçando num cantinho do carro, né? Até que eles levaram o carro para lavar lá onde ele tinha matado Nabote e cumprir com a profecia. Então, irmãos, isso é um assunto vasto, e eu espero que tenha sido de ajuda. Qual unção nós devemos estar? A unção de Cristo. Qual a influência de Cristo? Que possamos ser como Josafá, ter um coração reto, ser um cristão verdadeiro, ter crédito lá em cima. Que Deus abençoe cada um. Que Deus ajude cada um, que naquele dia ali não falte nenhum. Porque Cristo, como diz a Bíblia, nós somos comprados não com coisa corruptível como prata e ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé.